trazendo a nossa conversa para a questão da mineração, agora no dia 25 de janeiro faz 5 anos da tragédia, né, de Brumadinho. Eu queria uma avaliação do senhor em relação a essa questão da coibição desse tipo de crime e na avaliação do senhor, é seguro a gente dizer hoje para os moradores de Minas né, até do Brasil, mas que estão aqui, que não haverá uma tragédia dessa proporção? A gente está seguro para isso ou não? Qual é a avaliação do senhor? E aproveitando e já emendando e perguntando sobre essa questão da punição criminal também, que é uma coisa que a gente sente falta de ver. Sim, as barragens são consequências de anos, né, da mineração no estado, talvez descontrolada e sem responsabilidade. E essas verdadeiras bombas também ficaram aí para essa atual geração, para nós. E os dois casos de Mariana e também de Brumadinho nos alertaram claramente que nós estávamos no campo minado. Nós estamos buscando efetivar o acordo que foi feito de Brumadinho, que muitos criticam, mas nós não conseguiríamos algo maior do que aquilo na justiça e com tempo muito maior de distanciamento. A execução agora é muito difícil. Nós sabíamos, mas estamos fazendo a execução das cláusulas daquele acordo, os pagamentos, as transferências. Ontem mesmo eu tive em Ouro Preto com esse objetivo de transferir um recurso para uma área uma mancha de uma mineração que recebeu um recurso lá para o desenvolvimento da região, que foi transferido. Agora, nós estamos aí com muitas barragens que estão sendo descomissionadas, por causa da Lei Madilama, inclusive. E outras estão em processo de descomissionamento, que é a extinção da barragem. Hoje há um apelo econômico para os rejeitos. Agora, o descomissionamento, ele não pode ser feito a qualquer forma, a toque de caixa, porque o risco era maior. E nós tínhamos o prazo, que vai vencer agora, vai completar 2 anos, que é o prazo final para o descomissionamento, e muitas empresas não tinham ainda concluído esse processo. Não houve anistia, tentaram na Assembleia, tentaram no Tribunal, prorrogar prazo, não conseguiram. Agora o Ministério Público foi inteligente, firmou termos de compromisso com as empresas que estão sendo executadas, várias delas já foram descomissionadas, e elas tiveram que pagar juntas uma multa em quase de meio bilhão de reais, que está retornando com esses recursos para as comunidades. Agora, nós vamos viver com isso ainda há algum tempo, mas acredito que as empresas também já descobriram sua responsabilidade. E também, economicamente, que é melhor gastar um pouco para ter estruturas seguras do que depois pagar essas fortunas, como vão acabar pagando as empresas que fizeram a tragédia lá em Mariana, no Vale do Rio Doce, que esse processo já está caminhando para o final. Eu acredito que nós vamos conseguir resolver e virar essa página e continuar o desenvolvimento do Estado. Agora, é um problema que nós temos. A parte criminal, no caso de Mariana, a Justiça Federal acabou, não tem mais por onde ir. O de Brumadinho, tinha um processo na Justiça de Brumadinho, as partes responsáveis foram ao STJ e o Supremo, conseguiram transferir para a Justiça Federal. Para nós, assim, nós não ainda nos conformamos com essa decisão, temos um recurso, porque como pode um processo tramitar na Justiça Federal se não há imputação de nenhum crime contra a União, crime federal? Então, assim, o que nós achamos correto é que a Justiça Estadual julgue a de Brumadinho, ou se houver um desaforamento em outra comarca, mas na Justiça Estadual, que na minha opinião, com respeito ao Supremo e ao STJ, é o foro constitucional. Mas então nós estamos tomando essas atitudes, essas ações, embora uma tenha sido arquivada e a outra com foro deslocado, também alertar os diretores, os responsáveis, quando assinam, quando fazem os negócios, quando exploram as atividades. Estamos fazendo a transformação, o processo está em curso. Acredito que avançamos muito. Hoje há, nitidamente, esses acordos que eu falei com as empresas que tinham barragens, foram todos feitos sem um processo judicial, o que mostra uma maturidade para tratar do problema. Com relação ainda a Mariana, recentemente, na verdade no fim do ano passado,
o senador Rodrigo Pacheco apresentou uma proposta que é uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, né, pensando em relação à dívida que Minas tem com a União, que é uma dívida de cerca de 160 bilhões de reais. E nessa proposta que foi enviada ao governo federal, uma das alternativas que ele apresenta é justamente usar o recurso que viria, né, para o Estado por reparação pela tragédia de Mariana como parte do pagamento dessa dívida. Gostaria de saber a avaliação que o senhor faz a respeito dessa proposta e, caso o governo federal aceite, como que o senhor avalia que o governo federal deve gastar esse recurso que vem a partir da tragédia de Mariana? Eu vejo o senador Rodrigo Pacheco buscando uma alternativa para a dívida de Minas, para não prejudicar o Estado, não prejudicar a população, não prejudicar os serviços públicos, os funcionários públicos, as instituições públicas, inclusive o próprio Ministério Público, porque o regime que foi proposto é um regime muito kafkiano, não é assim que se diz? Ele é muito drástico com o Estado. O governador Romeu Zema tratou deste problema com um instrumento que existe, que é este. O presidente do Congresso tem capacidade de mobilizar com o governo federal para ter uma legislação diferente que atenda todos os estados em dívida. E o acordo de Brumadinho, que reflete um pouco o que será de Mariana, porque o de Mariana, que foi muito ruim, ajudou a fazer melhor de Brumadinho, ele é mais ou menos dividido assim: atingidos, meio ambiente, saúde, pesca, e essa parte que muita gente confunde vem para ressarcimento das perdas econômicas do Estado, não só da região, porque o Estado todo perdeu. Por isso que no Acordo de Brumadinho todos os municípios foram contemplados com recursos. No caso de o maior, Belo Horizonte, 50 milhões, o menor do Estado, 750 mil, Serra da Saudade, me parece. Esse recurso que o senador Rodrigo Pacheco se refere. Não houve conversa com os atores, porque o acordo é feito com o Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, Defensorias Públicas, Poder Executivo Estadual, no caso Minas e Espírito Santo, e a União. E é uma curiosidade, a União, no processo onde está sendo discutido isso, a União é ré. Só que nós sabemos, os governos mudam, nós temos que resolver. Então a União está conosco do lado das instituições que propuseram as ações. E nós estamos trabalhando para fechar esse acordo. Eu acredito que agora, na volta do funcionamento da Justiça, fevereiro e março, há grande possibilidade desse acordo ser fechado. Então, desse recurso vem uma parte para Minas Gerais. No caso da tragédia de Mariana, 11 bilhões e meio. De Brumadinho, 11 bilhões e meio. Então, vem uma parte para o Estado. É esse recurso que o senador está dizendo que esse recurso poderia passar para a União e a União investir em Minas. Quer dizer, a União vai substituir, o governo federal vai substituir o mineiro, porque o mineiro ia aplicar, obviamente, em Minas. A União também vai receber um recurso que ela pode, eu acho que deve, o presidente Lula, pelo que eu imagino, ele vai aplicar tanto em Minas quanto no Espírito Santo esses recursos para a melhoria das nossas condições, que nós fomos afetados com aquela tragédia até hoje. Tem que ser conversado. Eu imagino que todas as instituições, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, que é uma parte muito importante nesse processo, nós todos estamos à disposição. Eu acho que uma parte que seria inegociável, pelo menos ao meu ver, seria que aquele recurso que vai para os municípios, porque os municípios não têm dívida. Então, nós precisamos de zelar pelos municípios, porque esses recursos acabam melhorando muito a vida dos municípios. Então, me parece essa parte mais difícil de negociar. As outras têm que ser conversadas, porque, na verdade, o governo do Estado estaria cedendo a sua parte para bater o recurso na dívida e o recurso voltaria para Minas Gerais, substituiria o ator. Sai o Estado, entra a União. É tudo conversado. Eu acho que nós não fomos procurados ainda. Doutor Jabas, e aí nesse contexto geral desses problemas com mineração, a gente pegando o que se aprendeu a partir dessas tragédias e o que se coibiu e não se coibiu, o que foi justo, o que não foi justo,
Assim, o senhor como chefe do Ministério Público em Minas, em relação à segurança, que eu perguntei para o senhor acha que nós estamos seguros? Assim, qual que é a opinião do senhor hoje em relação à situação das barragens e o que a gente vive no estado? Qual que é a grande... Eu sou promotor de meio ambiente, fui a vida inteira. Eu vivi outra realidade. O que nós não sabíamos é que aquelas barragens representavam um perigo concreto. Sabíamos que era o problema que nós tínhamos que tratar e o perigo concreto se concretizou. Então, nós não podemos brincar e nem deixar de agir muito fortemente. Eu criei aqui uma coordenadoria na área de meio ambiente só para mineração, que teve um resultado extraordinário, para que os promotores conhecessem realmente como funciona, não só o direito, conhecesse o processo. Então, nos ajudou muito fazermos esses acordos que estão aí. Dizer que não tem perigo, tem, porque tem barragens que estão com risco no limite. As populações tiveram que evacuar as áreas, a mancha existente ela é detectada muito facilmente, qual é a mancha do perigo. Nós temos riscos, nós temos vários trabalhos, agora em breve nós vamos apresentar o sistema que a sociedade vai acompanhar pelo portal do Ministério Público, o estado real das barragens. Hoje nós temos um sistema que foi doado pelo governo da Grã-Bretanha, que é a única instituição no Brasil que tem esse sistema que está aqui, que nós acompanhamos diariamente, minuto a minuto, a situação das barragens com todos os órgãos de segurança do Estado. Estamos concluindo esse processo, que será alguma coisa barrômetro, uma coisa assim, que dará a oportunidade de todos acompanharem. Risco existe. Se tiver uma chuva, se tiver uma trinca, se as empresas não tomarem as providências. O que nós temos hoje é a consciência que nós estamos vendo crescente, talvez não a consciência social ambiental, mas econômica, que não vale a pena deixar essas atividades em risco. E esses riscos acabam gerando um prejuízo enorme para a empresa. Imagina o quanto a Vale, a BHP e a Samarco vão ter que pagar agora para o Brumadinho, para nós não recuperarmos a área, não, só diminuir os impactos de tudo, porque voltar ao que era, será preciso de muitos anos, ou que Deus venha à Terra e recupere e volte para o tempo passado. O que nós temos conversado muito com os atingidos, e aí nós entendemos as aflições deles, os resultados demoram a chegar, é que nós estamos diante de uma realidade, nós temos que achar uma solução, e essas soluções são custosas. Então precisa de ter um pouco assim, de boa vontade com os acordos também, para nós executarmos bem, porque senão nós não vamos ter nenhum nem outro. Quando nós assinamos o acordo de Brumadinho, no domingo, nós fizemos uma reunião virtual, era a pandemia, os procuradores e promotores da justiça, nós chegamos num ponto que assina ou não assina, não tinha mais a terceira alternativa, vamos negociar, não tinha mais. Estava pronto, valores, só faltava o Ministério Público praticamente decidir que sim ou não. Muitos tinham resistência. E nessa reunião eu me lembro que falei, olha, nós temos agora que assumir uma ou outra responsabilidade. Assinar e virão as críticas, não assinar e virão as críticas. Se nós assinarmos, nós vamos buscar trabalhar a execução bem para que ela chegue aonde precisa. Se nós não assinarmos, nós vamos ficar com a obrigação de buscar uma decisão judicial melhor do que o acordo, que nós não vamos conseguir. E se conseguirmos, daqui a 20, 30 anos, aí as pessoas já morreram praticamente, de desgosto e de insuficiência de condições de viver. Então, nós vamos buscar para Mariana algo que seja um pouco parecido com Brumadinho, mas melhor que Brumadinho. O governo federal atual demorou muito a entrar no processo, mas quando entrou, trouxe boas alternativas. E nos últimos meses, no final do ano, eles aceleraram muito para nós chegarmos agora praticamente para definir os valores. Espero que nós consigamos resolver, que essas duas manchas na história de Minas fiquem no passado e que tenha aqui uma mineração sustentável, adequada, respeitosa com Minas Gerais, respeitosa com as populações atingidas, mas que também seja uma atividade econômica que sempre sustentou o Estado e é importante para a vida humana,
em todos os seus aspectos. Então, nós não vamos demonizar a atividade, mas vamos estar sempre fiscalizando e cobrando, porque a atividade é impactante mesmo e tem um problema maior, que ela choca os olhos, né? Então, nós temos que estar vigilantes. E a estrutura do Ministério Público de Minas Gerais para essa matéria, seguramente é a melhor do Brasil, se não uma das melhores do mundo. O senhor arrisca um prazo para esse acordo de Mariana? Eu tenho esperança que, porque o carnaval vem aí no começo do mês, que até o final de março nós possamos chegar, porque não tem muito mais o que discutir agora. Agora é valor. As cláusulas, o contrato está pronto. Né? A União fez as suas propostas, os estados fizeram as suas propostas, os ministérios públicos fizeram as suas propostas, as defensorias fizeram as suas propostas. Nós temos mais de 2 horas de oitiva de atingidos. As partes, as 3 empresas já também se posicionaram, já desenhamos o que será o contrato, agora é valor e prazo. Nós não assinamos em 2022, ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, porque os prazos que as empresas apresentaram eram muito longos. E o problema não é nem de hoje, é de ontem. Então, eu não vou poder falar de coisas muito concretas só daqui a 15 anos, 10 anos. Nós precisamos de hoje. Então, eu acho, por exemplo, que o desembolso das empresas tem que ser maior nos primeiros 5 anos. Não dá para jogar daqui 15. Mas eu acredito que nós vamos conseguir. Eu sinto com as empresas que elas estão também tendo muitos prejuízos com a falta do acordo. Até para pacificar também. Agora, nada vai justificar se os atingidos não forem contemplados. Eles são principais, objetivo nosso, atendimento, para diminuir o sofrimento. Só quem já foi lá no campo, nos locais onde eles vivem, que sabe o que eles estão passando. E nós sabemos. E eu falei muito com o governo federal, que demorou, teve o 8 de janeiro, acabou demorando entrar entender o tamanho da coisa. Muita gente perdeu habitat, modos de produção, história, casa, familiares. Então, isso tudo tem que entrar no conjunto das coisas. E nós precisamos que esse acordo realmente venha resolver o problema, porque se ele não vier, essa ferida não vai se fechar. Brumadinho, nós sabemos que tem muitas queixas da população atingida. Nós estamos esforçando, falta equipe também, mas nós estamos esforçando para chegar. Num determinado momento, a população dos territórios atingidos, ela deve sentir a necessidade. Mas qual que é a lógica? É de investimentos na região, em programas sociais, para voltar à economia adaptada à realidade deles. E também recursos investidos na infraestrutura para voltar um pouco de tudo que eles viveram, o sofrimento que eles estão passando. Eu fui já em várias vezes nos territórios e vejo gente lá absolutamente abandonada. Nós temos as entidades técnicas que dão esses suportes na região e estamos fazendo um esforço enorme para cumprir o acordo, que seria, a gente sabia, o mais difícil. Agora, se o acordo é difícil, imagine uma decisão judicial.